A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade à nossa leitura, ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos continuar lendo o segundo livro dos Reis e vendo um pouco mais aqui sobre Eliseu e algumas coisinhas mais. Vamos ver aqui questões bem interessantes na santa e bendita palavra do Senhor. Mas não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Outra coisa que me ajuda muito também é se você compartilhar e já curtir também este vídeo. Assim, nós vamos alcançar mais pessoas pelo seu compartilhamento e também crescer, ser indicado para mais pessoas por você estar curtindo também este vídeo. Me ajude nisso. Você que recebeu este vídeo, o link deste vídeo, através da vida de alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, já passamos aqui da metade do nosso ano de leitura. Então é bem interessante que você assista desde o vídeo de número 1, desde Gênesis, no início de toda a história. Para isso, na descrição deste vídeo, como também aqui nos cards, você vai ter a playlist completa, o link com a playlist completa para poder assistir. Amém? Mas então vamos agora orar para então partirmos para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para ler a Tua palavra e para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fale conosco através da Tua palavra, nos ensine, nos instrua, que possamos ouvir, guardá-la e praticá-la para andar com prudência e fazer prosperar toda a obra das nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, abençoe também, te peço, a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a casa e a família desta pessoa. No nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Então vamos para a leitura. Continuando hoje aqui, então, nós vamos ler ainda o segundo livro dos Reis, a partir do capítulo de número 6. E vamos ficar aqui no segundo livro dos Reis, vamos ler alguns capítulos. Comece comigo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Veja então que eles estavam ali cortando madeira, construindo, e naquele momento a ferramenta vai largar do seu cabo, da madeira, vai cair na água. Eliseu então vai lançar uma madeira, como se fosse o cabo, na água, e vai dar ordem, e a parte de ferro então da ferramenta vai boiar e prender no cabo. E assim então aquela peça, aquela ferramenta será recuperada, pois era emprestada. Se ela fosse perdida, um dos servos dele ali, um dos filhos dos profetas, teria que pagar e restituir o dono da ferramenta. E aqui nós vamos vendo como Deus vai, através da vida de Eliseu, fazer milagres, desde os mais extraordinários, como a ressurreição, como também coisas aparentemente mais simples, porque era uma questão do dia a dia, porém algo bem miraculoso, pois fez um pedaço de ferro boiar na água. Mas continue a leitura.
e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Veja, entenda. O rei da Síria estava se levantando contra Israel e ele armava acampamentos, ciladas, para o rei de Israel e seu exército. Só que Eliseu recebia de Deus a revelação de onde estavam os acampamentos do rei da Síria. Então ele revelava isso para o rei de Israel e o rei de Israel se precavia contra aquilo. E assim, o rei da Síria então vai dizer: poxa, não é possível, tem alguém do nosso exército que é a favor do rei de Israel e está contando tudo para o rei de Israel. Mas não era. Era Eliseu que recebia de Deus a revelação. Continue comigo. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Veja, o moço de Eliseu, aquele rapaz que estava ali aprendendo com ele, como era antes o Giaz, né? Vai ficar espantado. E agora, o que nós vamos fazer? Tem aí um exército para nos prender, para nos pegar. Ele entendeu ali que aquele exército estava para pegar Eliseu. Continue comigo. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja a resposta de Eliseu para aquele moço. Veja que, humanamente falando, estava ali apenas Eliseu e o seu moço. Mas ele vai dizer: mais é o número daqueles que estão conosco do que os que estão com eles, ou seja, do que aquele exército. Continue. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, amados? Veja que coisa tremenda. E eu creio que essa palavra vale para nós também. Se estamos em Deus, buscando andar em obediência, em servidão ao Senhor, Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós também somos maioria, independente do exército inimigo. Amém? Continue a leitura. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. O que Eliseu fez? Pediu para que Deus os cegasse, mas não era uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. E Eliseu então vai guiá-los, dizendo: ó, venham cá, eu vou mostrar a vocês onde está o homem de Deus. E vai levar eles para o meio de Samaria, ou seja, para o meio da capital de Israel, para o meio do exército inimigo. E aqui
humanamente falando, muito maior era o exército de Israel do que aquela tropa que tinha vindo da Síria. Continue comigo. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Ou seja, o rei de Israel na hora disse: aí, eu vou feri-los, mato eles. Mas ele disse, Eliseu respondeu: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Veja que se o rei de Israel tivesse matado aquelas tropas, imediatamente uma guerra teria sido declarada. Eliseu agiu com sabedoria, aquelas tropas voltaram e o rei da Síria então não voltou a atacá-los. Porém, não voltou a atacá-los por um momento, porque pouco tempo depois disso, veja o que vai acontecer. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E aqui eu quero que você lembre uma coisa comigo. Por que que Israel está passando por tantas lutas, mesmo Eliseu estando lá? Lembre-se, o rei de Israel era ímpio, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não obedecia a Eliseu diante do propósito de Deus. Por isso que ele vai estar sempre tendo problemas. Continue comigo. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e uma quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Veja que ele está dizendo aqui que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Entenda, um escravo, que era muito mais valioso do que um jumento, era vendido por 30 peças de prata. Então, 80 peças na cabeça de um jumento. Quem é que ia comer a cabeça de um jumento? O povo tinha dinheiro dentro da cidade, mas nem tinha comida, nem tinha onde comprar, porque a cidade foi toda cercada, vai haver muita fome, mas tanta fome que veja algo que vai acontecer. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Veja, ele vai dizer: se Deus não te acode. Mas por que que Deus não estava acudindo o povo? Porque o povo, em vez de buscar a Deus, pior ainda, o próprio rei, ao invés de buscar a Deus, estavam na idolatria, na desobediência, servindo a ídolos e levantando a ira do Senhor, pelo que Deus os entregava mesmo nas mãos dos inimigos, pois eles não serviam a Deus, não buscavam a Deus, não andavam em obediência ao Senhor. Mas veja por que esta mulher está pedindo socorro. E disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Veja que a situação estava tão feia que as pessoas estavam comendo os próprios filhos. Veja que coisa aterradora. Continue a leitura. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. O que é cilício? Era uma roupa que incomodava, era uma forma do homem trazer flagelo sobre si na forma de alcançar uma ajuda de um Deus ou coisa semelhante.
como os profetas de Baal, por exemplo, que cortavam a pele buscando a Baal. Só que a palavra de Deus nos mostra que não é isso que Deus quer. Muito mais do que sacrifício, do homem se sacrificar, ele quer a obediência. Continue a leitura. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. O que é que Eliseu tinha a ver com essa coisa? Pobre de Eliseu, só sobra para o profeta, é ou não é? Só sobra para o pastor os B.O. Mas a culpa não era de Eliseu não, era a desobediência do rei do povo. A culpa muitas vezes, às vezes até é, mas na maioria das vezes não é do pastor não, é da desobediência do próprio povo. Continue a leitura. Estava então Eliseu assentado em casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, viste como filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Ora, se Deus revelava a Eliseu, quando o rei ímpio, o rei da Síria, se levantava contra o rei de Israel, que estava em desobediência, quanto mais revelaria a Eliseu perigo de vida dele. Lógico que Deus não o deixaria ser pego desprevenido. Continue. Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Veja então que o rei vai colocar a culpa em Deus, que o mal vinha de Deus, e de certa forma vinha, Deus estava permitindo, mas por causa do pecado do povo, era uma consequência do pecado e da desobediência. Eliseu vai profetizar, amanhã vai ter comida a um preço justo, porque o problema não era dinheiro, eles tinham, o problema era comida. Então amanhã vai ter comida ao preço justo, a esse horário, mais ou menos, ou seja, daqui a mais ou menos 24 horas. Um capitão vai dizer, duvido, ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso não seria possível. Eliseu então vai dizer, você vai ver, mas não vai comer, porque não creu. Entendeu aí? Pegou a visão? Você precisa crer para ver e tomar posse. Se você não crê na palavra liberada por Deus, porque foi Deus que falou aquela palavra através do profeta, se você não crê, você pode até ver a bênção, mas não participa dela, porque não creu. Continue a leitura. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até que morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, tinham ali 4 leprosos do lado de fora da cidade, não podiam estar dentro da cidade porque eram leprosos, que dependiam justamente dos restos dos outros. Se tinha fome na cidade, eles não tinham o que comer. Então eles pensaram, se a gente entrar, a gente morre. Se a gente ficar aqui, a gente morre. E vamos para o meio dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. A gente vai morrer de qualquer jeito. E às vezes, amados, existem situações que não há nada a perder. É melhor agir por fé mesmo e acabou. Tem situações que não há mais nada que a pessoa tenha a perder, que é melhor agir por fé e viver o milagre. Veja o que vai acontecer. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à tenda do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém.
porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios o ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, ou dia de evangelho, dia de boas notícias. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e a anunciemos à casa do rei. Ou seja, Deus vai mandar um espanto no meio dos sírios, eles vão fugir, os leprosos vão achar lá todo o despojo, comida, ouro, prata, tudo. Eles vão começar a usufruir daquilo. Só que depois a consciência vai pesar. Se nós estamos aqui comendo e lá o povo tem fome e a gente não for avisar, algum mal vai acontecer conosco. Sabe de uma coisa? Vamos lá avisar o rei. Continue a leitura, veja o que vai acontecer. Lembra do que o profeta Eliseu falou? Continue a leitura. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Veja, o rei de Israel achou que era uma armadilha, né? Que quando eles fossem, abrissem as portas da cidade, os sírios invadiriam. Então eles pensaram: se a gente ficar aqui, vamos morrer, vamos mandar alguém lá olhar. E escolheram ali alguns homens, e eles foram na mesma ideia dos leprosos. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome mesmo, vamos arriscar, vamos ver lá o que está acontecendo. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Lembra o que eu falei? Era Deus que havia falado pela boca do profeta. E aconteceu, lógico, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Agora lembra o que Eliseu falou do general que não creu? Continue a leitura. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te tu e a tua família,
e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Veja que mesmo diante dessa situação, diante do livramento do Senhor, diante de tudo, Israel não se convertia. Deus então vai chamar fome sobre a terra por 7 anos. Só que o que é que Deus está fazendo? Está avisando a uma mulher. Quem é essa mulher? Justamente a mulher que sustentou o ministério de Eliseu. A mulher que sustentou a obra de Deus, ela vai ser poupada da fome que viria sobre Israel. Continue comigo. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Aí eu pergunto, é coincidência? De jeito nenhum. Ela é avisada, ela vai embora com a família, 7 anos depois ela volta para clamar ao rei, para conseguir as terras dela de volta, a casa dela de volta, que ela deixou para trás, e quem está ali? O moço do homem de Deus, contando os gatos do homem de Deus e justamente a história dela e do seu filho. Lógico que não é uma coincidência, é provisão de Deus na vida desta mulher que sustentou a obra do Senhor. Continue a leitura. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Veja, além de restituir para ela a terra de volta com a sua casa, tudo que aquela terra teria produzido durante 7 anos em que ela esteve fora, o rei mandou dar a ela também. Não só ela foi poupada do prejuízo, como foi restituída de toda a perda. E essa é a promessa de Deus justamente para aquele que sustenta a sua casa, que sustenta a sua obra. Continue a leitura. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei eu de sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fendarás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de reinar a Síria. Veja então, ele foi buscar a resposta de Eliseu se o rei da Síria iria morrer, e Eliseu não só disse que o rei iria morrer, mas disse também que ele reinaria sobre a Síria
e que ainda traria destruição sobre Israel. E volto a lembrar você, Israel andava em desobediência ao Senhor. Por isso Deus permitia que todo esse mal viesse. Continue a leitura. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. Veja, ele vai mentir. Por que você acha que ele vai mentir? Você acha que ele ia dizer que o rei ia morrer e que ele ia ser rei no lugar dele? O rei mandava matar ele antes de morrer. Então ele vai mentir, certamente sararás. Continue a história. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Você vai lembrar que muito do que estamos lendo aqui, com exceção de alguns detalhes, muito do que estamos lendo aqui já lemos no 2º livro das Crônicas. Você está lembrando aqui da história? Veja que muito do que estamos lendo aqui já foi lido no 2º livro das Crônicas. Lembre que um livro é complementar do outro e contam as mesmas histórias. Mas continue comigo. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias, se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se voltou Líbna no mesmo tempo. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá? E Jeorão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onre, rei de Israel. Você lembra dela? Que vai mandar matar um monte, e vai tentar matar o próprio neto, e vão acabar os sacerdotes escondendo ele, se levantando contra ela, o guardando por 7 anos, se levantando contra ela e fazendo ele reinar, ainda da idade nova, de 8 anos de idade. Você lembra que já lemos isso? Espero que lembre, hein? Continue a leitura. E andou no caminho da casa de Acabe, fez mal aos olhos do Senhor como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Amém, amados? Isso aqui eu não preciso explicar. Quando lemos ali, segundo o livro das Crônicas, nós já falamos sobre isso, e você vai ver que ele vai acabar morrendo. E, enfim, lembre da história, não vou continuar falando aqui, até porque você já sabe. Se não sabe, volte aí um pouco nos vídeos, você vai encontrar essa história já. Amém? Então, amanhã
nós continuamos aqui com a história dos reis de Judá e de Israel e vamos chegar então, daqui a pouquinho, a um novo rei que começou a reinar sobre Judá, debaixo da autoridade de Joiada, o sacerdote, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E nós vamos ver aí 2 reis em Judá agindo contra o mandato do Senhor. Os reis de Israel, o tempo todo contra a vontade do Senhor. Os reis de Judá, na maior parte do tempo, obedecendo a Deus. Só Asa, você vai lembrar, no finalzinho do seu reinado, teimou em algumas questões com Deus, e Josafá também, se aparentando e se aliando aí 2 vezes com reis de Israel. Mas, no geral, fizeram o que era a vontade do Senhor. Amém? Encerramos então a nossa leitura por hoje. Amanhã voltamos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo já também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!